que atores não estavam atuando. Kevin Nash é um lutador de 2,10 metros de altura que resolveu virar ator. E por isso fez o personagem O Russo em O Justiceiro. E em uma cena do filme, lutava com o protagonista. E nessa luta, o Justiceiro pegava uma faca que obviamente era falsa e fincava ela no ombro do Kevin. Só que no estúdio, por algum motivo, trocaram a faca falsa por uma faca verdadeira. Então, na cena do filme, o Kevin tava sendo esfaqueado de verdade. E ele não gritou de dor, só ficou no personagem. E essa cara de raiva é real. E essa cara de medo por ter esfaqueado um cara de 2 metros também. O Thomas Jane ficou se sentindo tão mal com o que aconteceu que ofereceu pagar ele como pedido de desculpas. Mas o Kevin pediu só uma cerveja. Como astronautas fazem as coisas? É assim que um astronauta toma banho. Como não tem gravidade, não dá pra usar um chuveiro normal, mas sim água engarrafada que fica flutuando perto do cabelo e limpa ele. Eles também não conseguem deitar numa cama pra dormir. Então o soninho acontece nessas cabines, que tem um travesseiro em que você consegue se apoiar pra não sair voando por aí. Isso é o que acontece quando o astronauta volta pra Terra. Eles simplesmente esquecem que a gravidade existe e jogam as coisas achando que elas vão flutuar. E o instinto é olhar pra cima e não pra baixo. Escovar o dente no espaço também é bem complicado. Dá pra usar a pasta em pé pra ela grudar na sua escova. E a água também gruda nela pela falta da gravidade. E aí é só fazer uma bolinha e escovar os dentes. Do mesmo jeito, pra tomar água, é como se você estivesse comendo. Você solta uma bolinha e abocanha ela. Qual a pessoa mais azarada da Terra? Esse aqui é o John Lime. E se você acha que você é azarado, com certeza não é pior que ele. Tudo começou quando ele era bebê e tomou uma garrafa de desinfetante sem querer. Ele sobreviveu. Pouco tempo depois, ele caiu do cavalo que tava andando e foi atropelado logo em seguida. Com 12 anos, ele foi atingido por um raio enquanto andava de bicicleta. Com 14 anos, ele se afogou enquanto nadava no mar, mas também sobreviveu. Só meses depois, o John tava escalando uma árvore, quando caiu e quebrou o braço. E no caminho de volta do hospital, o ônibus que ele tava bateu e ele quebrou outro osso do mesmo braço. Aos 16, ele foi atingido por uma pedra e perdeu 8 dentes. Durante a vida, ele teve 3 acidentes de carro, foi atingido por 11 raios, um fio de energia e até caiu dentro de um bueiro. Mas ele sobreviveu tudo isso. Os piores brinquedos já criados. Esse brinquedo chamava Jiba Jabber e o objetivo era que você batesse nele. E ele foi banido porque tava fazendo as crianças estrangularem umas às outras. O Burger King e o Pokémon se juntaram em 1990 pra lançar esse chaveiro de Pokébola. Só que eles não tinham nenhum buraco que ajudaria as crianças a respirarem caso engolissem a bola. E criança nunca engole nada, né? Então não teve problema. Teve criança que morreu por causa disso. Esse brinquedo chamava Sapatos da Lua, que era basicamente uma sandália em cima de um balde que fazia você pular muito alto. Só que esses pulos fizeram várias crianças caírem e quebrarem ossos, baterem a cabeça e pararem no hospital. Esse aqui é um kit da Polly Pocket que tinha várias pecinhas pequenininhas com imã, que é o lanche favorito das crianças. Coisas mais burras que cientistas já fizeram. Em 2006, cientistas descobriram a criatura mais velha do planeta, que era uma ameijoa. E cientistas deveriam ser inteligentes, né? Mas esses não eram. Pra descobrir a idade da ameijoa, eles sem querer mataram ela. E mesmo assim, chegaram numa idade errada. E pra piorar, anos depois, descobriram que dava pra ter feito isso sem matar o bicho. Em 1994, os Estados Unidos tentaram criar uma arma química que não fosse letal, pra ganhar vantagem na guerra, mas sem matar pessoas. E foi assim que eles tentaram criar uma bomba gay. E sim, esse é o nome oficial. Uma bomba que cai sobre as pessoas e transforma todo mundo em homossexual por causa dos químicos liberados. O negócio claramente não funcionou, mas foi pesquisado por anos. E eles gastaram quase 10 milhões de dólares no projeto. Esse menino se vingou do jeito mais insano possível. Em 1946, um menino de 13 anos estava voltando da escola, quando encontrou o seu cachorro morto na calçada. Alguém tinha dado cacos de vidro pra ele comer. E ele sabia que o seu vizinho, Charles Hazard, odiava seu cachorro e sempre ameaçava ele. E ele tinha certeza que o homem era culpado. Esse ano era ano de eleição e o seu vizinho era um dos candidatos. Por isso, o menino pegou o carro dos seus pais e ofereceu carona pra todas as pessoas do bairro irem votar. Só que no caminho ele dizia: não quero influenciar seu voto, mas o Charles Hazard matou o meu cachorro. Ele levou 96 pessoas pra votar no total. E o Charles perdeu a eleição por só 16 votos. O Charlie então foi até a casa dele e disse: talvez você devesse parar de envenenar cachorros. As artes de rua mais geniais. Do lado da casa dessa pessoa tinha uma mancha de tinta amarela. Ela então foi lá e pintou o Bob Esponja atropelado nela. Um artista usou a sujeira de um caminhão pra pintar esse crocodilo. As pessoas desse bairro achavam esse cano bem feio, então foram lá e pintaram a Lisa Simpson tocando saxofone. Genial! Pintaram essa estátua de guerra pra ela ficar mais divertida. Eu só não entendi por que tem o Papai Noel e o Ronald McDonald, mas enfim. Uma parte desse muro tinha caído, e pra consertar, uma pessoa completou ele com Legos. Levou nesse lugar e uma pessoa desenhou rostos em todos os carros. Pra aparecer o filme Carros, viram que esse poste tava amassado e caído, e colocaram uma miniatura de super-heróis brigando nele. E falando em postes, o melhor de todos: uma vaquinha sendo abduzida. Crianças que compraram coisas bizarras com o dinheiro dos pais. Um menino de 8 anos pediu o cartão da mãe emprestado pra comprar açaí. Ela deu, achando que ele ia fazer
ser só isso. Mas no dia que ela olhou a fatura, descobriu que ao invés de açaí, ele tinha gasto 11 mil reais no Roblox. Aí ela vendeu o celular e PlayStation dele pra pagar o cartão. Um bebê de 2 anos estava brincando com o celular da mãe quando sem querer entrou num aplicativo e pediu 31 Big Macs. Quando o entregador chegou, a mãe ficou em choque e acabou doando todos os lanches pros vizinhos. Por fim, 2 irmãos estavam brincando no celular da mãe enquanto ela trabalhava. Só que sem ela saber, eles compraram uma TV de 86 polegadas. Quando ela chegou, os 2 levaram muita bronca. Mas quando o pai viu, eles ficaram com ela. Fatos históricos que vão bugar sua percepção do tempo. O McDonald's abriu seu primeiro restaurante em 1940. O Albert Einstein morreu em 1955. E o Elvis Presley nasceu em 1935. Ou seja, existe um período de 10 anos em que o Elvis poderia ter almoçado com o Einstein no McDonald's. A Universidade de Oxford começou a ensinar estudantes em 1906. Ela é mais velha que o Império Inca e Azteca. Os dinossauros que morreram por causa do asteroide provavelmente estavam andando em fósseis de dinossauro no solo. Isso mostra o quão antigos os dinossauros eram na Terra. As pirâmides de Gizé eram tão antigas para os romanos quanto os romanos são antigos pra gente. As escadas rolantes modernas foram patenteadas 2 anos antes da Guerra Civil Americana começar. Bebês que nasceram no dia perfeito. Barbara Soper teve um bebê no dia 8/8 de 2008, outro em 9/9 de 2009 e outro 10/10 de 2010. Mas, infelizmente, em novembro de 2011, eles resolveram não ter outro filho. Em 2019, nos Estados Unidos, uma menina nasceu no dia 11 de julho. E pra eles é 7/11. Só que o bebê também nasceu às 7 horas e 11 minutos. E pesava 7,11 libras. E uma loja chamada 7-Eleven ficou muito feliz com isso. E deu $7.111 pra ela, além de vários presentes temáticos. Em 2022, um bebê nasceu no dia 2 de fevereiro, que é 2/2 de 2022, 2/22. E ela também pesava 222 onças. E nasceu no quarto número 2 do hospital. Crianças geniais que venceram o sistema. Durante uma prova, um menino não sabia as respostas de uma pergunta de verdadeiro ou falso. E aí ele teve uma ideia genial. Ele escreveu as respostas de um jeito que não dava pra entender se estava escrito verdadeiro ou falso. Dá pra ler tanto true como false. E assim, o professor teve que dar 10 em todas as respostas. Uma mãe falou pros seus filhos não comerem todos os morangos que ela tinha comprado. E aí eles fizeram exatamente isso. Não comeram todos. A mãe de um menino proibiu ele de colocar o pé pra fora. E ele seguiu as instruções muito bem. Já essa prova perguntava qual país é dono da Groenlândia. Dica, não é a Groenlândia. E ele respondeu, não é a Groenlândia. Outra prova perguntava o que acabou em 1896. A resposta, 1895. Celebridades que são banidas de lugares. Ariana Grande foi banida de uma loja de donuts na Califórnia, porque lambeu todos os donuts que estavam expostos na loja, e isso fez o estabelecimento perder nota de higiene na avaliação. A Madonna foi banida de uma rede de cinemas dos Estados Unidos, porque usou o celular durante uma exibição de 12 anos de escravidão. Já Will Smith foi banido de participar do Oscar por 10 anos por motivos óbvios, enquanto Kanye West foi proibido de participar dos Grammys por causa do seu comportamento nas redes sociais. A Paris Hilton foi banida de uma rede de resorts porque estava portando coisas ilegais, enquanto a Lindsay Lohan foi proibida de pisar numa rede de hotéis porque tá devendo $47 mil pra eles. E por fim, a Gretchen é banida dos Estados Unidos, porque morou lá por um tempo e foi acusada de trabalhar ilegalmente. Faça isso no ano novo. Se você começar Vingadores Ultimato às 21 horas, 29 minutos e 30 segundos, o Tony Stark vai estalar os dedos e dizer eu sou o Homem de Ferro exatamente no ano novo. Se você começar Vingadores Guerra Infinita exatamente às 22 horas, 48 minutos e 52 segundos, o Thanos vai estalar o dedo exatamente meia-noite, encerrando 2024. Se você começar Homem de Ferro 3 exatamente às 23 horas, 55 minutos e 50 segundos, o relógio vai marcar meia-noite exatamente ao mesmo tempo que o filme, pra você celebrar o ano novo com o Tony Stark. E se você começar De Volta pro Futuro exatamente às 22 horas, 19 minutos e 8 segundos, o Marty vai viajar pro futuro exatamente à meia-noite. Feliz 2025! Como pessoas de 100 anos atrás achavam que o mundo seria hoje? Um jornal de 1925 publicou como eles achavam que 2025 seria. Eles achavam que um dia normal de trabalho ou escola duraria só 4 horas, porque eles achavam que a eletricidade deixaria as pessoas mais produtivas. Também previram que todo mundo seria lindo e achavam que os concursos de beleza seriam extintos, porque seria difícil escolher ganhadores se todo mundo fosse bonito. Esse eles erraram feio. A expectativa de vida, de acordo com eles, seria 300 anos, pela evolução da medicina. Quem iria querer viver 300 anos? Também achavam que as mulheres pintariam os dentes de preto e raspariam a cabeça. E a única coisa que eles acertaram é que os Estados Unidos teria uma população de 300 milhões de pessoas. E é mais ou menos o que eles têm hoje. Esse cara tá atravessando o mundo todo a pé. Ele começou no
Chile em 1998 e a ideia é voltar pra sua casa na Inglaterra, mas com uma regra: não podia usar nenhum meio de transporte, só andar. O primeiro desafio foi o tampão de Darién, que é a selva mais perigosa do mundo. E pra piorar, quando ele passou, a Colômbia tava em guerra. Depois precisou andar dos Estados Unidos até a Rússia. Ele passou 14 dias andando e nadando num frio congelante e até foi preso. Depois que finalmente atravessou a Ásia, ele chegou no desafio do Mar Cáspio, porque ele tinha que passar ou pela Rússia ou pelo Irã. Duas opções péssimas. Por isso, nadou por 31 dias pra atravessar ele. E foi a primeira pessoa a fazer isso. E agora, depois de 27 anos andando, ele finalmente vai chegar em casa.